Oi, boa noite. Como estamos? Estamos bem? Hoje uma super live com Guilherme Jungles, especialista em como lidar com crise de ansiedade. Para quem me segue, para quem está junto aqui comigo, sabe que um tempo atrás estava trabalhando esse tema, né, ansiedade, desvendando os mistérios da ansiedade. E quem teve essa oportunidade de ser atendido por mim, percebeu a importância de se olhar, né? De como é importante a gente perceber como é que tá o nosso dia a dia, como é que tá a nossa mente, como é que tá as nossas ações, nossos sentimentos. Então eu convidei o Guilherme para ele poder dar uma palavrinha para nós dos estudos que ele fez em relação à ansiedade. Oi, Lu, tudo bom? E vai ser uma super live com bastante conhecimento. Então, você que está aqui, como eu agora, eu vou fazer o convite para as pessoas poderem entrar na live e usufruir desse conhecimento com o Guilherme. Hoje, sexta-feira à noite, né? Muitas pessoas estão conectadas com a família e tal, mas quem tiver aqui junto com a gente, quem quiser escolher ter um pouquinho mais de conhecimento sobre a ansiedade, sejam muito bem-vindos. A live também vai ficar gravada. E bora lá. Quem entrar e quiser, já tá aqui o Guilherme, já pediu, já vou chamar ele. Então vamos aceitar. Aceitando. Deu. Olha só, Olá, deixa eu arrumar querido. minha câmera aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo? E Tudo bem você? também, graças ao bom Deus. Estamos aqui na luta diária, matando 10 leões por dia. Com certeza. É assim que é a vida, né? Na verdade, são as vitórias por dia, né? Horas por As dia. nossas Obrigado pelo vitórias convite. por dia. Você tá Eu que bem? agradeço. Seja muito bem-vindo. Prazer gigante estar aqui conversando com você sobre esse assunto, né, que é bem pertinente a nós. Nós temos ansiedade, o ser humano ele tem ansiedade e muitas vezes não percebe que está naquele início de ansiedade e só percebe quando está numa crise ou quando não consegue controlar. E também se a gente, no meu ponto de vista, né, se nós puder, assim que você consegue entender que você está na ansiedade, perceber o que você pode estar fazendo de diferente para que ela não se prolongue, né? Ou que ela possa estar te trazendo algum benefício, ao invés de negatividade, que possa estar fazendo parte do seu dia a dia, mas que traga algum benefício para esse dia, né? Como muitas vezes eu vejo que a ansiedade, por um lado, ela é prazerosa, ela é gostosa, ela é boa. Porque quando você está naquela expectativa de uma viagem, ou está num. Ela faz parte da adrenalina também, né? Traz aquela energia da adrenalina. Então, se tu tá com aquela adrenalina e tu vai botar para fora, você vai estar mostrando o prazer da vida, a sua felicidade. Então, a ansiedade, ela é benéfica também, só que muitas vezes a gente não olha para esse lado. A gente entra num buraco e nesse buraco só vai perceber quando nós estamos na crise. Pois é. Você já falou tudo. Perfeito. Não falei nada. O Senhor Não, é isso sempre mesmo. tem bastante conhecimento aí. Sabe, o que você disse faz total sentido. Então, primeiramente, pessoal, quem está nos acompanhando aqui, ó, aperta o coraçãozinho aí para essa live chegar para mais pessoas, que essa live pode salvar a vida de alguém. Já te É dar uma verdade. dica para vocês. Então, o som, pessoal, digitem para nós se o som tá bom, se a imagem tá boa, interajam com nós aqui só para a gente saber se tá agradável, estão ouvindo bem, tá inteligível, quer que fale mais rápido, quer que fale mais devagar. Aí, perfeito. Agora quem tá aqui, ó, envia esse aviãozinho para pelo menos 5 pessoas da tua lista de contato
Carla, seja bem-vinda. Fábio, seja bem-vinda. Rafael, sejam bem-vindos. Luísa, do Maradsky, Dona primeira Mara, entrada. Fenomenal. Tá escutando bem? Então tá bom, Luiz. Vamos lá. Então, o que acontece? Você falou uma coisa bem interessante. Será que a ansiedade ela é só pro mal, ela é pro bem? Então, vamos primeiro conceituar, né? Eu gosto sempre de começar assim, tá? O que que é a ansiedade e o que que não é a ansiedade? O que que é a ansiedade? A ansiedade é uma emoção natural, muito parecida com o medo, mas ela é uma antecipação psicológica do medo. Esse é o conceito de ansiedade, é uma antecipação psicológica do medo. Andressa, seja bem-vinda. Então, vamos imaginar que assim, ó, tem um mouse, certo? Vamos imaginar que isso aqui é um pitbull. Ele tá vindo na minha direção, correndo na minha direção. Eu tô enxergando ele na realidade objetiva, os meus olhos estão vendo ele. Quando esse pitbull vem na minha direção, o meu instinto de sobrevivência ativa. Isso é uma questão animal do ser humano, não entrou nada de racionalidade. Então surgiu um perigo, meu alerta ligou. Quando o meu alerta liga, o meu instinto de sobrevivência teve notícia desse objeto que está vindo, que no caso é um cachorro que está vindo querer me morder. E aí eu entro no estado de luta ou de fuga, por causa da adrenalina, do cortisol, da noradrenalina. que E é aí a eu tenho parte uma frontal. escolha. Eu sinto um medo, né? A emoção do medo, ela surge quando existe um mal futuro que é inevitável, na minha concepção. Entendeu? A pessoa que está passando por aquilo, ela fala que aquilo, ela pensa assim, isso é um mal e é inevitável, vai me pegar. E aí a pessoa, ela reage. Ela pode reagir combatendo o cachorro, que eu não sugiro que faça isso. Pode paralisar ou pode fugir. Então, normalmente tem essas três reações. Ou eu luto, ou eu fujo, ou eu paraliso também. Tá. Isso é medo. O que é a ansiedade? A ansiedade é o medo de uma disfunção da nossa imaginação. Então, toda vez que a gente está com a ansiedade, é porque a nossa imaginação está ativa. A sensibilidade da nossa alma está falando muito alto. E, normalmente, eu estou vendo perigo aonde não tem. Mas isso é natural. Assim como o medo, a ansiedade também é natural. Quando eu penso em algo, nós, enquanto seres humanos, nós nos regemos através de possibilidades. O mundo inteiro existe impotência para nós. Existe uma possibilidade de nós fazermos essa live, certo? E depois nós agendamos. Creio que para ambos gerou ansiedade. Só que o que a gente fez com essa ansiedade? A gente se preocupou ou a gente se preparou? Sempre vai existir essa bifurcação. Surgiu um medo, surgiu a ansiedade, isso é um alerta. Esse alerta é para quê? Para eu ou me preocupar ou me preparar. Então, existe algo que é um futuro e futuro não existe, então vai acontecer algo que está fora do meu controle, porque não aconteceu ainda. Então, tudo que está fora do nosso controle gera ansiedade. Isso é um conceito interessante. Tudo que está fora do nosso controle gera ansiedade. Então, já que já vai uma primeira dica para quem está acompanhando a gente, para quem for assistir esse vídeo gravado depois também, não queira controlar aquilo que não está sob o seu controle. E até você que é consteladora deve muitas vezes se deparar com isso, né? Que a pessoa ela quer resolver problemas de família que não pertencem a ela. Cleia, seja muito bem-vinda. André, sejam bem-vindos. Então, o que é a ansiedade, então? A ansiedade é um alerta. Como se acendesse uma lâmpada dentro de mim, falando, fulano, tem algum BO para resolver, algum problema. Pode ser algum problema externo? Pode. Vai acontecer alguma coisa na minha vida, eu vou fazer uma transição de carreira, eu vou conhecer alguém, eu vou viajar para um lugar que eu nunca fui. Uma ansiedade que é natural. Mas, quando essa ansiedade ela é excessiva, então vamos pensar que tem um gráfico aqui, ó, que aqui vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, chegou no ponto ideal. Essa ansiedade ela está me preparando. Quando passa disso aqui, ela começa a ficar excessiva. E aí, quando a gente pensa em ansiedade excessiva, é a preocupação excessiva. Eu estou antecipando o futuro de modo catastrófico.
e são os medos excessivos. Quando tem essa ansiedade excessiva, que é o que o DSM, né, o Manual de Doenças, de doenças mentais, para as pessoas poderem entender, existe um manual que diz o que é e o que não é. Esse manual, ele é consagrado pela psiquiatria, pela psicologia, e fala lá que o transtorno de ansiedade tem vários tipos. Eu não vou falar de todos aqui, mas basicamente ele é classificado como a presença de um medo excessivo e uma preocupação excessiva. Por exemplo, quando é transtorno de pânico, é um medo excessivo, uma preocupação excessiva no momento ali e a pessoa tem uma crise. O transtorno de pânico é a mesma coisa que a crise de ansiedade, só que a crise de ansiedade ela é construída. Quando é um transtorno de ansiedade de separação, quando a pessoa está longe daqueles que ela quer, ela tem o transtorno. Então, esse medo ele é muito específico para cada um dos transtornos. Mas, de modo geral, o que é a ansiedade? É medo excessivo e preocupação excessiva. Quando está excessivo... De algo que nem existe, né? Justamente. Quando é excessivo, é sinal que é disfuncional, que não me faz bem. Então, toda ansiedade excessiva é disfuncional. Por quê? Porque às vezes eu estou enxergando algo como um perigo, a minha mente está enxergando algo como um perigo, e aí eu estou preparado ou para lutar ou para fugir, mas não é nem para lutar nem para fugir, é para continuar vivendo. E quando é excessivo, aí entra o ponto. Qual é a causa da ansiedade excessiva? Essa é a pergunta de 1 milhão. E pela minha prática, eu quero ouvir também de você o que você percebe. Jade, seja bem-vinda. Essa live vai te fazer muito bem. Quando a ansiedade é excessiva, normalmente a causa está em traumas. Medo da primeira infância, medo da adolescência, ou alguma outra coisa que aconteceu já na fase adulta da pessoa, que foi um conflito que ela não soube lidar, e ela fica remoendo, e por ela não saber lidar, ela não entendeu o que aconteceu, ela não aceitou, e isso fica sendo reprocessado. E ela fica lantimando, fica remoendo isso internamente. Às vezes é um medo que está no subconsciente, que ela não se recorda. Nem sabe. Eu vou contar depois um caso de uma cliente minha que eu constelei com ansiedade. Pode continuar, depois eu falo. Eu quero conhecer o que você faz quando a pessoa tem ansiedade. Interessante. Então, o que acontece? Ó, pela minha prática, 100% das pessoas que eu atendo, 100%, Daisy, 100%. Todas as pessoas que eu... Nanda Rise Massagem, seja bem-vinda. Boa noite. Então, todas as pessoas que eu atendi até hoje, a maioria das pessoas chegam para mim com crise de ansiedade já. O que é a crise de ansiedade? São os sintomas físicos. Daqui a pouco eu posso até explicar todo o ciclo da ansiedade para as pessoas entenderem. Mas todas as pessoas que chegam para mim, quando você vai ver na primeira infância dela, ela passou por uma vivência ali que o ambiente familiar deixou uma sensação de desproteção e de vulnerabilidade na alma dela. Aí gerou um conflito, uma falta de segurança, uma falta de referência. E muitas vezes, não que realmente tenha acontecido algo que quiseram prejudicar. Não, o pai e a mãe estavam tocando a vida, mas às vezes o pai e a mãe trabalhavam demais, a criança ficava sozinha, sendo cuidada pela avó. Às vezes teve uma briga, que uma vez ela presenciou uma discussão, foi a única que existiu, mas ela presenciou. E isso vai de cheio com a causa, que é, na primeira infância, a pessoa ela passou por uma experiência, e aí tem os 5 traumas naturais, né? Que ou ela se sentiu abandonada, ou ela se sentiu rejeitada, ou ela se sentiu excluída, ou ela se sentiu humilhada ou manipulada. Sempre vai estar em um desses 5 pontos. Agora eu queria ouvir de você essa história, fiquei curioso. Então, ela chegou para mim dizendo que estava muito... Primeiro eu queria constelar. Daí eu perguntei, tá, o que você quer constelar, né? Dela assim, eu quero constelar minha ansiedade. Assim, tá, qual é o motivo da sua ansiedade? Eu não consigo lidar com meu marido, porque eu fico muito ansiosa por conta dos meus filhos, em relação na família dela, né? Daí tá, vamos lá constelar a ansiedade. Colocamos ali ela, colocamos a ansiedade, e de repente... No que ela coloca a ansiedade ela vai para um lado assim, meio que num passado dela.
Daí colocamos o pai e me veio... Tá, em relação aos seus relacionamentos anteriores, qual foi o teu primeiro amor? Como é que foi o teu primeiro amor? Como era com o marido? Coloquei o marido também ali, só que o marido ficou na dele, e eu perguntei como é que era, como é que foi essa história. Daí ela começou a falar que ela teve um relacionamento nova, com tipo 14 anos, era o amor da vida dela, ela deixou da família, foi contra o pai, contra a mãe, para ficar com esse relacionamento, com esse homem. Na época, um menino, né, que ele tinha 19 anos e ela 15, e só que ele não deu conta, ele saiu fora. E o pai dela meio que ficou contra ela por um grande período. Então ela sentia o quê? Aquela ansiedade era porque o amor não deu certo e ela brigou com o pai por conta do amor, ela foi para a vida com culpa. A culpa do amor não ter dado certo e a briga com o pai, ela foi para a vida com os outros relacionamentos também não dando certo, que esse já era o segundo marido dela. Como ela gostava muito dele e não queria de novo se separar, ela queria entender o motivo, e o motivo foi esse. Interessante. Daí você percebe, né? Ela queria controlar o relacionamento, não sabia como lidar com isso, porque ao mesmo tempo o relacionamento dela fez ela se sentir abandonada pelo pai. Abandonada pelo pai. Aí que tá. Daí as pessoas perguntam, por exemplo, responda essa pergunta, acho que é interessante. Meu filho tem 12 anos, ele pode constelar? Como que funciona a constelação? Com quantos anos pode? Pode constelar, ser a constelação para qualquer idade. Desde criança, a criança, ela tanto dependendo da idade da criança, ela pode estar junto com a mãe ou não. Mas qualquer pessoa pode constelar. A única coisa que eu não... Como ele é de menor, a mãe pode constelar por ele. A mãe tem a palavra ainda por ele. A partir do momento que ele é de maior, ele fica de maior, a mãe já não pode, porque daí ele já tem a opinião própria, ele já tem a vida dele, então ele tem que permitir que a mãe constele ou ele vir junto para constelar. Então tem que ter uma permissão, né? Que nós terapeutas, a gente sabe que a gente não pode estar entrando no campo de uma outra pessoa sem autorização. Então, a constelação serve assim, vamos supor, se tu tem um problema com a sua sobrinha, só que o problema não é com a sua sobrinha. Daí, ali vamos investigar como é que é o seu relacionamento com a mãe da sobrinha, com a sua irmã, ou com o seu cunhado, ou com o seu irmão, no caso. Então, a gente vai constelar o relacionamento seu com o seu cunhado, ou com a sua irmã, que daí já vai vir o pai e a mãe, tem alguma coisa a ver com o pai e com a mãe ali. Tudo vai ter uma paradinha do pai e da mãe ali. Tudo é incrível. Sabe que você me fez pensar agora até com relação à depressão também, né? Porque no fundo ela é um vazio, né? Ela é a ausência de algo. E essa ausência gera uma tristeza tremenda que arranca o prazer da pessoa na vida, né? E também tá ligado com pai e mãe. Porque assim, ó, se a gente for analisar, né? Qual que é o nosso primeiro referencial? Pessoal, que tá chegando agora, se esse conteúdo tá fazendo sentido para vocês, aperta o coraçãozinho aqui para que essa live chegue para mais pessoas no nosso Instagram. Ana Tristão, Adriana, Nanda Rizzi, que fez essa pergunta. Gostou da resposta? Fenomenal. Regina, Luísa Furquim. Então, tudo tem a ver com pai e mãe, porque é o nosso referencial, né? A mãe é o amor, é a abundância. O pai é a força, é aquele que lança, que fala, vai. Se você errar, tô aqui, a coragem, né? Isso, um ponto de autoridade. Perfeito. Outra questão que eu queria trazer para você aqui, ó. A gente falou muito dos traumas já, né? Por exemplo, na metodologia que eu utilizo, a questão dos traumas vem como segundo passo, sabe? Olhar para os traumas e fazer uma faxina mental, eu chamo. O que seria essa faxina mental? A gente não consegue mudar os fatos, mas nós podemos ampliar o nosso entendimento acerca dos fatos e mudar a percepção acerca dos fatos. Então, aquilo ali que a gente estava olhando com culpa, com medo,
com tristeza, sentindo uma angústia, a gente pode e deve entender que tudo foi por amor. Concorda comigo? Concordo. Então, só que isso, Tudo é por amor. na metodologia que eu utilizo, eu faço a pessoa ficar indiferente ao fato. Para que ela nem pense mais. Sabe? Daí ficou no 0 a 0. Porque muitas vezes a pessoa ela tem muita dificuldade de virar essa chave. Eu tenho que perdoar. Não, você não tem que perdoar. Fique indiferente a isso. O perdão ele é consequência, porque o perdão ele não tem polo. É realmente eu me desprender daquilo e falar assim, olha, aconteceu porque era para acontecer, eu não vou pensar mais nisso. Paz de alma. Certo? Mas antes disso, e até uma coisa que a gente conversou lá na mentoria do Jonas, quando a gente se conheceu, estou precisando fazer uma consideração. Ó, cheio de cliente para você, hein? Bombando. Fenomenal. Entre em contato aqui comigo que a gente pode estar conversando, marcando uma sessão. A constelação que eu faço é online. Então, eu utilizo outras técnicas junto com a constelação para poder trazer uma liberação das emoções, que é o EFT. Não sei se você conhece o EFT. Dos toquezinhos? Dos pontos, que ajuda na liberação das emoções, tanto do corpo físico quanto do corpo energético. Porque muitas desses traumas, desses bloqueios que nós temos, começa a gerar dor no corpo, né? E daí fica aquela dor nas costas, aquela dor no estômago, aquele negócio no peito, e você não sabe lidar, vai no médico, não tem como, nada resolve, vai no médico, tá tudo perfeito, mas aquela dor não sai de você. Então, com o FT, nós realmente eliminamos essas dores. Então, na constelação, dependendo ali do campo, vai trazer uma emoção forte, vai trazer uma dor no corpo. Então, ali a gente já começa essa eliminação daquela dor, daquela emoção, para que você possa ter uma outra percepção do fato que a constelação está mostrando. Porque a constelação é o quê? Ela vai te mostrar como é que está o seu campo. E nós, consteladores, a gente começa a interpretar o seu campo, como está. E a partir dessa interpretação, com as frases sistêmicas, a gente vai colocando em ordem. Então, quem está trazendo isso para dentro do campo é a sua alma. É algo que está lá no seu inconsciente. Que muitas vezes já aconteceu do campo estar mostrando algo, eu interpretar para o cliente e o cliente não aceitar. Não, não é isso, não é isso. Eu falo para a pessoa assim, ó, me desculpa, mas eu prefiro acreditar no que o campo está me dizendo do que a sua mente está me dizendo. Então, vamos abaixar as barreiras, vamos entrar em contato com o seu coração. Daí, quando a pessoa está resistindo, eu já trago um outro método para ela poder abaixar as barreiras e poder tentar entender o que o campo está trazendo. Porque também tem essas pessoas que não acreditam. E se depois não quer fazer o que tem que ser feito, porque a partir do momento que você tem a visão, você tem uma consciência maior para mudar os fatos, né? Então, você consegue mudar os fatos da sua vida perante o que está me mostrando aqui. E dependendo da pessoa, eu deixo umas frases sistêmicas para que ela possa estar incluindo no cotidiano dela. Principalmente aquela pessoa que inconscientemente se acha maior que o pai com a mãe, né? Porque perante a hierarquia, nossos pais, não importa o que eles foram, não importa quem eles são maiores que nós. Eles têm precedência, né? Vida. Eles têm precedência, né? A lei da precedência. Acabou de entrar o Lucas aqui, ó. Ele é meu cliente. E sabe que eu não sou constelador, mas todos esses princípios da constelação eu trago para o meu método, sabe? E é uma coisa que é impressionante, porque daí entra uma questão de vícios e virtudes, né? Porque muitas vezes a pessoa ela tá querendo tomar o lugar de pai e de mãe com uma soberba, com orgulho, para mostrar de que ela é melhor, de que ela consegue fazer melhor. E aí faz com que a pessoa sofra, porque ela saiu da posição dela, algum caos na vida dela vai acontecer. Não tem como, né? Não, tá sempre acontecendo. Ou no trabalho, ou no relacionamento mesmo. Me desculpa, não dá certo nem com amizade. Quando a pessoa tá muito acima.
Está muito acima, às vezes está maior que o ancestral, está maior que os avós. Se coloca lá no lugar do tataravó, que seja. Entendeu? Porque é um desrespeito a eles. Porque eles nos deram, nós estamos aqui por conta deles. Não importa mais o que a mãe fez, o que a mãe deixou de fazer, o que o pai fez, o que o pai deixou de fazer. Eles nos deram a vida. Isso basta. Daí isso basta. E muitas vezes também o que a gente, no caminho que a gente cai. Porque é normal do filho também querer fazer de retribuir essa vida que os pais nos deram, né? Retribuir essa vida fazendo de tudo para o pai. E lá cuidar da mãe como se fosse a sua filha. E lá cuidar do pai como se fosse a sua filha. Isso também não é bom, porque você não está no lugar de filho, você está no lugar da mãe da mãe. E quando você está no lugar de... Uma coisa que eu bato muito nessa tecla, a humildade de saber pedir ajuda da sua posição. Entrei agora há pouco, qual é o trabalho do Guilherme? Eu sou terapeuta também, eu trabalho com hipnoterapia, eu trabalho com terapia de reprocessamento de traumas, sou formado em educação física. Você sabia disso? Eu não sabia, né, Deise? Eu sou da área de educação Sabia. física. Ah, é verdade, Sabia. tinha comentado contigo, né? Você falou. Então, Nanda, eu sou formado em educação física e eu passei por uma transformação na terapia maravilhosa, porque eu era muito ansioso, muito depressivo. Eu era o perfil do sujeito egoísta, desorganizado. Tinha uma péssima relação com os meus pais, mas uma péssima, sabe? Aprontei, assim, milhões. Até que eu caí do cavalo. Só que eu não fiz igual São Paulo, né? Ele caiu e contemplou o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu caí do cavalo e agora tô aí, na luta. Mas essa caída do cavalo fez eu até trocar de profissão. Porque eu comecei a estudar, comecei a conhecer, fiz formações em coaching primeiro, depois conheci a terapia, passei pela PNL, fui estudando, entendendo, até que nos meus atendimentos como personal trainer, eu já percebia que o que eu tinha para entregar na academia, as pessoas não queriam ouvir. Porque as pessoas estão muito focadas no corpo, no emagrecimento, no músculo, na balança, no centímetro. E a alma? A alma, onde é que fica? E aí eu comecei a me sentir mal, porque eu falei assim, não, poxa, eu aprendi tanto. Olha os talentos que Deus me deu. O que eu estou fazendo com isso? Aqui está errado. E aí, aos poucos, foi me desligando, até que um momento eu fui um dia para ir para dar aula. Essa é interessante. Eu já estava atendendo como terapeuta e com esse reprocessamento de traumas. É interessante que você falou das dores físicas, né? Cada conflito emocional vai atingir alguma coisa. E aí, eu tava com uma dor de estômago indo, dirigindo. Eu falei assim, nossa, mas eu tô indo dar aula de personal, essa dor de estômago. Peguei e parei o carro. Parei o carro, silenciei, me centrei, né? E comecei a investigar em mim mesmo. Eu falei, isso aí, eu não tô conseguindo digerir mais. Eu tenho que ir fazer uma coisa que eu não gosto. Vou romper. Aí, no mesmo dia, mandei mensagem para todos os meus alunos, olha, eu vou interromper os atendimentos, eu tô passando mal. E quando eu cheguei em casa, fiz um texto para eles, assim, sabe? E falei assim, olha, a partir de hoje eu não vou mais trabalhar na academia, porque isso não está me fazendo bem. O ambiente não me fazia bem, o trabalho não estava me fazendo bem, você não sabe. E aí, a partir disso, eu conheci essa transformação da terapia, me libertei da ansiedade, da depressão. E, olha, falar para você que hoje a gente pensa assim, né? Parece que eu sempre fiz isso, né? É muito agradável, né? Parece que parece que há tantos e tantos anos que eu faço isso. É maravilhoso, né? Mas enfim, para não perder o fio, para responder ela aqui. Respondido, né? Estava falando sobre a humildade da pessoa saber pedir ajuda na sua posição. É uma coisa que eu bato muito. Porque eu gosto muito dessa questão dos vícios e das virtudes, porque eles dizem verdadeiramente o comportamento humano da pessoa, né? Porque são hábitos, né? As virtudes e as vícios são hábitos. Diferente do que as pessoas pensam dos valores. Porque hoje eu amo a humildade, amanhã eu não amo mais. Não. A humildade, ela é um hábito. É um hábito que forja a tua alma, que faz você chegar num nível de evolução que é uma prática diária. Não tem como um dia você fazer, um dia você não fazer, né? E essa questão, eu sempre digo isso aqui, ó. Por baixo de um ansioso, de um depressivo, infelizmente sempre tem um egoísta. Porque
Porque a Sim. pessoa ela fica fechada no mundinho dele. Ai, tudo dói. Ai, Ah, mas por que eu? Mas por que eu fui deixado? Mas por que eles não me gostaram? Mas por que eu tô com medo? Mas por que eu tô triste? Mas por que eles me fizeram mal? Tudo eu. E enquanto ela não coloca o D e o S, tudo Deus, ela entende que tem um ser magnífico, absoluto, que criou tudo em perfeita ordem. Que a gente não pode ficar reclamando, porque se está acontecendo alguma coisa conosco, tem algum aprendizado ali, mas não é no nosso tempo, e não tem por que ser no nosso tempo. A gente não é o sistema solar, né, que tudo gira em torno de nós, né? E é muito bonito que eu participei uma vez de um workshop de constelação online, e a constelação estava sendo presencial, e aí várias pessoas estavam trazendo seus temas. Eu não conhecia a constelação até então, sempre tinha ouvido falar, mas nunca tinha participado. Fui lá para matar a curiosidade. E aí um rapaz trouxe isso. Ele chegou assim: eu gostaria de constelar a abundância. Por que eu não consigo ter as coisas? Aí foi colocada a abundância, foi colocado ele. E aí a consteladora colocou os pais, colocou os avós. E foi entendendo que ele era arrogante com relação aos avós que tinham fugido da Alemanha e fugido da guerra. E a atenção dele estava para isso. Que ele achava uma desonra para a família. E daí a constelação foi mostrando o tanto de pessoas que morreram na guerra, que a melhor coisa que eles podiam fazer é fugir para poder continuar com a família, porque lá não ia ter o que fazer. Daí apareceu o Holocausto dos judeus, apareceu muita coisa, sabe? Eu achei impressionante. E daí a consteladora falou para ele assim: talvez você não soubesse dessa tua arrogância, mas você não vai para frente porque você não é digno da família que você tem ainda. E no fundo é uma falta de humildade, né? É. Então sempre vai É entrar uma... essa virtudes, né? Então, por baixo de um ansioso, por baixo de um depressivo, tem sempre um egoísta, infelizmente. E enquanto a pessoa ela não se olha no espelho e ela se afasta desse eu, ela não consegue dar passos. Boa noite, Bárbara. Seja bem-vinda. Helene, Dino do América. Sejam todos bem-vindos. Outro ponto interessante que eu quero trazer para você. Não sei se você já parou para pensar nisso. Mas a ansiedade não é igual para todo mundo, né? Não, Cada cada um um tem a sua. tem a sua, né? Uhum. E quando a gente pensa nos perfis de ansiedade, a gente vai perceber que cada tipo de perfil de comportamento, cada tipo de pessoa vai ter os seus gatilhos próprios. Porque assim, ó, uma coisa é assim, ó, eu tô com um transtorno de ansiedade. Então vamos pensar assim: medo excessivo, preocupação excessiva, os meus pensamentos totalmente poluídos, de forma negativa, com essa sensação de pânico, de perigo. Isso vai gerar no meu corpo o disparo do cortisol, da adrenalina, da noradrenalina. Aí o primeiro efeito da crise de ansiedade, normalmente, vai ser ataque cardíaco. Coração, aquela sensação de sufocamento, aquele aperto na garganta, falta de ar. E depois da falta de ar, a pessoa começa a sentir uma tensão corporal excessiva. Por quê? Começou a disparar o coração, eu aumento o débito cardíaco, é o tanto de sangue que eu jogo na corrente sanguínea por segundo, por minuto. É um cálculo. Então eu estou mandando mais sangue. Sangue sem oxigênio é sangue podre, não presta. Então eu aumento a respiração também. Só que com isso, as minhas veias, as minhas artérias, elas começam a aumentar o calibre. Uhum. E aí eu faço uma vasoconstrição. O meu corpo faz uma vasoconstrição para que não exploda nenhuma veia. Então eu sinto tensão, porque o meu músculo ajuda a fazer essa contração. Perfeito. E eu vejo, sabe o quê? Se a pessoa está observando como ela está respirando durante o dia, ela vai evitar esse batimento cardíaco excessivo. Porque hoje em dia nós não. Como a respiração, eu sempre trago esse exercício. Eu sou renascedora também, eu trabalho com renascimento, com É o Reborn, né? respiração, respiração consciente. Então, o que que acontece? É algo natural, né? É involuntário. Nós está respirando é voluntário. Então, você não presta atenção em como você está respirando. Se você parar, pelo menos,
5 minutos que seja do seu dia e observar como é que está a sua respiração, você vai observar que você está num processo de ansiedade. Percebe? Porque quando o coração, quando chega no período do ataque cardíaco, do coração acelerar, é porque eu já não tenho mais oxigênio, a tua respiração já está muito curta. Então, se você parar, pelo menos acordou, fez a sua higiene, acorda um pouquinho mais cedo, fez a sua higiene, parou, faz 20 respiração profunda, mas uma respiração profunda sem parar, sabe? Você já vai estar oxigenando todo o teu organismo para iniciar o dia. Chegou lá no meio do dia, no horário do teu almoço, observa como é que você está no compromisso, vai no banheiro, senta no vaso, vai lá, observa, mais 5 minutos, mais 20 respiração, não vamos botar minutos, vamos botar respirações. Oxigenou de novo, chegou à noite, se você quando você entra nesse processo, nessa prática, vai chegar à noite e você vai sentir falta de fazer. É um novo então, hábito que você está falando, né? Você está gerando um novo hábito. Gera um novo hábito. Se vai chegar à noite e você vai querer fazer, então você vai aproveitar e vai um pouquinho mais. E depois faz umas 20, depois volta a respiração normal e vai observando como o seu corpo vai reagir. Como a sua mente vai limpar. Por quê? É respiração. Eu sempre digo, o melhor remédio para a ansiedade é a respiração. Ela é de graça. Tu acha que Deus deu o nosso corpo maravilhoso, deu essas emoções para que a gente possa estar nos trabalhando, crescendo, evoluindo? Ele não ia dar um remédio de graça? Que é uma respiração que a gente não dá valor para isso. Então, se começarmos a dar valor para a respiração, muita coisa vai mudar na nossa vida. E é uma questão realmente de estar presente no nosso dia, né? Estar presente. A gente está muito presente no externo. A gente nunca está presente no nosso interno. E a nossa vida, ela é totalmente interna. Nesse sentido, não que a gente deva ser egoísta, mas nós temos que ter um olhar voltado para nós de atenção permanente. Se torna amor próprio. Sim. E o amor próprio é saudável, né? Aquele amor próprio, que eu sou semelhança do Criador, de que eu tenho que me honrar, eu tenho que respeitar, eu tenho que ter uma vida digna, né? E tudo começa nessa questão de eu estar prestando atenção. Como eu estava falando, ó, então, no ciclo da ansiedade, bateu o coração forte, respiração forte, tensão corporal, aí a tensão ela vai variar. Às vezes a pessoa sente muita tensão na nuca, no pescoço, nos ombros, nos braços, nas pernas, e isso já vai dizer um pouco do conflito, qual que é a origem desse medo. Aonde está lá essa dor já vai dar uma pista. Aí a pessoa ela vai começar a sentir náuseas. Por quê? Porque faz a vasoconstrição, fecha o calibre dos vasos sanguíneos e o sangue sobe todo e começa a se concentrar aqui na parte vital, porque a nossa mente está entendendo que ele está em perigo. Então vamos preservar os órgãos vitais e traz o coração tudo para cá. Com isso, as mãos e os pés começam a suar frio. Interessante, né? E a pessoa, ela começa realmente a transpirar porque é mais um mecanismo de proteção. Como ela está em sistema de luta ou fuga, se ela estiver participando, por exemplo, uma fera está querendo morder ela, ela vai deslizar. Então, tudo isso é um mecanismo de proteção. Bom, Deus, na sua infinita sabedoria, ele criou a coisa em perfeita ordem. Tá, a pessoa está com todos esses sintomas físicos. Coração, respiração, tensão, náusea, o peito estufado, sufocamento, perturbada. Só que ela está fazendo uma live, por exemplo, e começa a ter uma crise de ansiedade. Onde que está o perigo? Não existe perigo no ambiente. E aí o que acontece? Ela não entende. Mas como assim? O que está acontecendo comigo? A mente começa a ficar acelerada e ela entra no desespero. Entrou no desespero, ela repete o ciclo.
enquanto ela não sair do desespero, ela não se instalar no ambiente de novo, às vezes, por exemplo, eu atendi uma moça, hoje é sexta, né? Na quarta-feira, ela falou para mim, sábado eu tive uma crise de 10 minutos no carro. Gente, 10 minutos é coisa. Vamos calcular quanto que dá 10 minutos? Imagina, começou agora. É 9h20. 10 minutos. Por quê? Porque ela entrou no looping do desespero, mente acelerada, gerou mais perigo, mais medo. Mais medo aumenta a taquicardia, respiração, vai fazendo um loop de todo o ciclo da ansiedade. E aí você falou uma coisa interessante sobre a respiração. Porque, ó, aonde que entram as técnicas de relaxamento? Eu consigo interromper no segundo sintoma. Meu coração começou a acelerar. Minha respiração tá... Eu seguro a respiração. Eu posso controlar. Eu não consigo controlar meus batimentos só com a minha mente. Não, vou controlar meu coração. Até com muito treino, eu consigo influenciar, mas a respiração que vai dar um start da coisa. É bem isso. Quando a pessoa está em crise, para, respira fundo, concentra na respiração. O que vai diminuir a crise? O que vai aliviar a crise? O que vai? É a respiração. É a respiração. Cara, eu fiz um workshop não, uma imersão. Vai ter agora em outubro novamente. Eu passei 3 dias respirando. Se chama A Sua Voz no Mundo, da Kelly Moraes. Eu não estou fazendo propaganda, estou fazendo porque mudou a minha vida em um mês. Entendeu? E a importância do respirar. Foram 3 dias respiração consciente. 3 dias trabalhando respiração, trabalhando o corpo, trabalhando mente, trabalhando alma, trabalhando ancestralidade. Eu voltei de lá totalmente mudada. Eu estava me sentindo parada, sem saber o que eu iria fazer. Em um mês eu já decidi ir embora de Floripa. E estou arrumando as minhas coisas para ir embora, para ir para São Paulo. Por quê? Eu oxigenei muito meu corpo. Eu fiz limpeza no meu campo energético. Eu honrei o meu sistema. Então, ali deu uma chave. Então, eu vejo assim, eu estou falando isso porque para vocês terem uma noção do que a respiração é capaz de fazer no nosso corpo, na nossa mente, na nossa vida. Porque quando você entra em um processo desses de mergulhar através de uma respiração, porque a respiração consciente do renascimento são ciclos respiratórios, então você não para de respirar. É 1 hora ali respirando, 1 hora respirando. Então você vai limpar, vai mexer todo o seu organismo, porque a respiração mexe todo o seu abdômen. E vai mexer todo o seu campo energético através dos seus chakras, porque vai movimentar todo o teu corpo. Então você ali, 1 hora respirando. E você entra em um processo de renascimento. Até para desmistificar, né? Muita gente fala assim, nossa, mas chakra, isso aí tem um pouco de esoterismo. Não, são os gânglios. É o nosso sistema de defesa do corpo. Nós temos pontos de energia. É quem comanda as nossas glândulas. Cada centro energético tem uma glândula que está comandando o nosso corpo, que interliga o nosso corpo. Pineal, coronário, a epipitária, se não me engano, o nome da glândula, acho que é. É o frontal. Laríngeo, quantas pessoas têm problema no laríngeo, tem que fazer cirurgia, não consegue, porque não consegue falar. O seu chakra está ali bloqueado, trancado, muitas vezes bloqueado, trancado, porque quando eu era pequena, a mãe dizia, cala a boca, não chora, fica quieto. Aqui é papo de adulto, você não pode falar porque você é criança. O que a criança... Porque assim, a criança, ela tem uma mente tão imaginária, que ela cria o quê? Eu não posso falar. Então, ela vai para a escola com vergonha de falar. Ela vai para a vida com vergonha de falar e às vezes não consegue se comunicar. Por quê? Aqui, ó, o laríngeo,
está bloqueado? Ficou bloqueado por conta das emoções que a criança criou. Coração cardíaco. O chakra cardíaco comanda nossas emoções. Então, ele está aqui. Por que o cardíaco comanda nossas emoções? Ele está no meio dos 3 superiores e dos 3 inferiores. Então, é ele que liga um ao outro. Está aqui, então, as suas emoções. Como é que estão as suas emoções? Quando o chakra cardíaco está invertido, ele não está, ele está virando ao contrário, vamos dizer assim, você está com depressão, você está com ansiedade, você não consegue ter emoções. Eu fiquei em depressão no período de 6 anos da minha vida, depressão profunda. E eu não sabia o que era emoção. Eu não sabia, eu não tinha criatividade. Eu não tinha criatividade, eu não sabia o que era, vamos dizer, humilhação, eu não sabia, coisas simples. Eu bloqueei por conta da depressão. Meu chakra cardíaco totalmente desregulado, bloqueado, por conta de uma depressão profunda que eu passei. Posso aproveitar para responder essa pergunta aqui? Esse comentário, a Cléia colocou, não sabia dessa importância, mas quando eu estou ansiosa, eu sento no sofá, fico uns 5 minutos respirando, aí eu fico bem. Um ponto interessante. Tá. Mas até quando que a gente vai sofrer com o início da crise de ansiedade e ter que respirar? Porque daí, toda vez que eu começar, eu tenho que parar de respirar, parar tudo? Por que não ir na causa? Porque se eu estou começando a ficar com taquicardia, é porque eu já estou sentindo medo. Se eu estou sentindo medo, medo já é emoção. Antes da emoção vem o pensamento. E por que eu estou... Normalmente eu uso essa explicação, assim. Não sei se você já ouviu falar disso. Dos 3 ambientes. Conhece os 3 ambientes? Cléia, presta atenção aqui, hein? Paula Sanches, seja bem-vinda. Júnior Souza, sejam bem-vindos. Ó, tem um ambiente externo. É aqui que o ansioso vê que está o BO. Por quê? Está atrapalhando o relacionamento dele, ele não está ganhando dinheiro, a vida dele está um caos, sabe? Ele começa a ver os sinais sensíveis, físicos da ansiedade no corpo dele, ataque cardíaco, deu desespero. Aí ele começa a evitar lugares. Enfim, tá um caos. É o ambiente externo. Mas o que faz com que o ambiente externo esteja um caos? É o ambiente interno. É o eu. São os meus pensamentos que geram emoções. E essas emoções, elas estão fugindo do controle da nossa razão. Eu não estou conseguindo compreender e entender o que eu estou sentindo. E isso está gerando uma erupção constante de sentimentos e emoções. Tá bem. Então, ambiente externo. E é aqui que as pessoas sempre olham. Aonde que o remédio vai? No corpo. Efeito paliativo. Aonde que as técnicas de relaxamento vão? Aqui também. Óleo de lavanda, exercício físico, nutrição balanceada, chás. Tudo isso é maravilhoso. Fitoterápicos, usem, abusem. Mas não elimina a causa. Por quê? Porque está no ambiente externo. Onde que está o caos? Está no ambiente interno. Mas por que o ambiente interno está um caos? Por causa da primeira infância. O terceiro ambiente. Esse ambiente é um ambiente chave para qualquer pessoa que quer buscar evolução espiritual. Tem que entender, aceitar, amar, venerar, honrar tudo que aconteceu na sua primeira infância. Porque foi ali que o seu norte foi traçado. Não que você não possa mudar isso. Você pode mudar as suas escolhas com relação a isso. O fato fica. Mas quando você olha lá para trás, você começa a entender e você muda o teu futuro entendendo o teu passado. Você muda o teu presente, a maneira como você enxerga a tua vida. Eu tenho costume de dizer assim, ó. Olha que interessante, com relação aos traumas da primeira infância. Né? Então, ó, grave, traumas da primeira infância. Deise, imagine que você está saindo de Floripa e indo viajar lá para São Paulo. Certo? Aí você saiu de Floripa, você chega ali mais ou menos em Itapema, meia praia, faz aquela subidona, daí você olha para a direita, tem aquela super paisagem, né? Aquele mar maravilhoso. E aí quando você está chegando nessa parte, passa um caminhão na outra pista por uma poça de lama e joga lama no teu vidro do para-brisa do carro. Aí você vai ligar o limpador,
não limpa, tá quebrado. E aquela sujeira fica ali, sujou o teu para-brisa. O que acontece? As maravilhas da vida ainda estão ali presentes, não deixaram de existir. Mas é a tua visão de mundo que está conturbada. As tuas dores emocionais que estão conturbadas. E a pessoa, ela entra daí numa compulsão à repetição, que é o tal do efeito borboleta, que a Paula Santos falou agora. Obrigado, Paula. Seja bem-vinda. E enquanto a pessoa não pegar e limpar, ela vai continuar vendo o mundo com os olhos daquela emoção que ela sentiu, que ela não entendeu, que foi um fortíssimo impacto emocional. Gente, isso que é um trauma. Um trauma ou é um fortíssimo impacto emocional, ou são pequenos, mínimos, ínfimos impactos repetitivos, que vão sempre batendo na mesma dor. Então imagine, ó, outro exemplo que eu gosto de usar interessante. Imagine que eu cortasse meu braço aqui, rasguei. De 0 a 10, doeu 10. Sangrou, acabou com o meu braço. Mas daí cicatrizou, foi recuperando. Passado um tempo, eu corto de novo. No mesmo lugar. Essa dor, que era de 0 a 10, já não vai ser de 0 a 10. Vai ser 10 vezes 10. Porque eu estou cortando de novo. Então vai ser de 0 a 100. Vai doer 100. E aí depois, vem alguém e corta assim, corta assim, corta assim. E eu vou passando por traumas subsequentes, sempre na mesma linha da mesma dor. Aí aquilo vai doer 1.000, 10.000, 1.000.000. E enquanto eu não for lá na causa raiz, lá no comecinho, entender, e aí que entram os perfis de ansiedade, os traços de caráter, os perfis de comportamento, porque cada um de nós, segundo os nossos traços corporais, a gente dá sinais dos traumas que a gente passou. Então, a pessoa que ela é muito magra, ela tem um corpo retangular, e tem os ossos bem aparentes, que é uma pessoa magérrima. Normalmente é uma pessoa com muitas ideias, uma pessoa que só engorda na barriga, que tem os braços e as pernas, uma pessoa que é mais introspectiva, antissocial. Qual que é a dor dessa pessoa que tem um perfil retângulo super magro, com muita energia mental? É a dor da rejeição. Então, todas as vezes, como que vai ser a ansiedade dessa pessoa? Ela tem medo que as suas ideias sejam rejeitadas. Então, ela já nem se expõe. Ela fica pensando, mas será que vão dar bola para a minha ideia? Então, essa pessoa do perfil é o que eu chamo do perfil fora da casinha. Porque é uma ansiedade, porque a pessoa não tem aterramento. Ela tem uma criatividade impressionante, sabe? Só que ela tem medo que essa criatividade seja rejeitada. A exposição para ela é muito desgastante. Então, às vezes, ela vai ter crise de ansiedade. Por exemplo, ela pode ter o transtorno de agorafobia. De estar nos lugares abertos com muita gente e ter um gatilho. Por quê? Por causa da exposição da imagem dela. É uma pessoa que vai ter dificuldade de dar palestras, por exemplo. Ela vai ter que estar muito preparada porque ela não vai se sentir muito confortável. Aí o segundo tipo de perfil, que são pessoas que têm o rosto bem redondinho, o corpo bem redondinho, tipo maçã. Sabe o corpo maçã? Essas pessoas, elas têm o medo do abandono. É o perfil de ansiedade do poço sem fundo. É um poço sem fundo de emoções. Normalmente são pessoas que têm sempre essa questão de estar se questionando se ela está sendo validada, se ela está sendo aceita, se ela está sendo amada. E quando que ela vai sentir ansiedade? Através do tédio, porque ela precisa estar sempre assim, sabe, com a presença das pessoas. É uma pessoa muito comunicativa, é uma pessoa muito oral. Ela vai descontar muito esse tédio na comida, vai ser uma pessoa com uma compulsão alimentar terrível. Pode ser comida, pode ser cigarro, pode ser drogas, pode ser bebida. Mas ela vai querer as coisas pela boca. Diga. Isso aí fez muito sentido. Tô falando de mim, antes de eu conhecer a terapia, entendeu? Porque o que acontece?
acontece? Esse lado aí. E o engraçado é que quando a pessoa entra nesse perfil, ela atrai coisas para validar esse perfil. Perfeito. Ela vai atraindo coisas para validar esse perfil. Por quê? Nesse período aí que você falou, nesse período que eu fiquei com essa depressão, eu atraí um relacionamento e eu ia casar, estava tudo certo, e ele se suicidou. Então, o que aconteceu? Olha o quanto que eu atraí essa rejeição. Então, onde eu entrei em processo gigante de depressão foi depois que eu comecei a conhecer as terapias, que eu comecei a sair desse processo, que hoje estou onde estou. Mas, enfim, isso também tem a ver lá na infância, lá no teu sistema. Às vezes você está só repetindo o ciclo de um ancestral seu também. Tá validando a coisa. Então, fica validando a coisa, fica ali validando. Às vezes também é algo que a sua alma tem para passar aqui, para que você possa aprender a sair dessa repetição. Verdade. E cabe a nós, né, ter a responsabilidade da coisa e fazer diferente. De fazer diferente. Tem essa ancestralidade, né? Quantos e quantos problemas. E tem uma carga também realmente muito terrível nesse sentido. Então, ó, esse do poço sem fundo dele vai ser porque ele tá sempre querendo atenção. Ai, meu Deus. Será que as pessoas estão gostando de mim? Ai, será que aquela amiga não vai me trocar? Será que aquela amiga não vai me... E aí, quando ela tá sozinha, ela busca a comida, porque a comida não julga. A comida é uma excelente amiga. Quero saber mais dos outros perfis. Então, fique até o fim. Então, nós falamos do corpo retangular, pessoa bem magra, tem os ossos pontiagudos. Já esse do corpo redondinho, normalmente a pele é mais flácida. A mulher, ela tem rosto mais de boneca, rosto de criança, sabe? Essas pessoas que têm rosto de criança, normalmente são pessoas que têm esse perfil do poço sem fundo. Aí o terceiro é o que eu chamo do perfil da ansiedade do segurança. O segurança? Qual que é o papel do segurança? É controlar as pessoas e as situações. Então, um perfil extremamente controlador, muitas vezes ciumento, que odeia essa quebra de acordos, sabe? E ele fica ansioso porque quer saber tudo o que está acontecendo na vida de todo mundo. E morre medo do quê? De se sentir manipulado. Daí acaba manipulando para não ser manipulado. Sim. E o recurso dele é justamente aprender a ser muito persuasivo para nunca ser manipulado. Interessante, né? O corpo dessa pessoa é um triângulo invertido. É muito comum isso em homens. A gente vê maior essa característica, mas tem muitas mulheres também com esse traço. Aí vem o quarto. É o que eu chamo do perfil do submisso. Submisso às emoções do outro. Terrível. Por quê? Porque quase 100% do comportamento dele está voltado para o que o outro pensa, o outro fala, o outro disse, o que o outro vai pensar de mim. Porque ele tem muito medo da expectativa do outro, de não cumprir essa expectativa e se sentir humilhado. Então ele é muito preso ao olhar externo, está sempre olhando para fora, pensando no que o outro está pensando, o que o outro vai dizer, o que o outro vai fazer. Então tem muito medo do julgamento dos outros e até dos dele. Porque ele, às vezes ele mesmo se cobra demais e se sente muito humilhado. Então a ansiedade dele, olha que interessante, ele sofre de ansiedade porque ele quer fazer tudo para ele não errar. Porque se ele erra, ele se sente humilhado. E o pior do que ele tem é o ser humilhado. Então é uma pessoa que normalmente não vai pedir ajuda. É um perfil que dificilmente procura terapia. Só quando chega no estopim da crise. Porque ele sempre
está buscando alternativas para ele se virar sozinho. É o tipo de pessoa que vai consumir todos os vídeos da internet de ansiedade de graça, que vai tentar o exercício, que vai mudar a alimentação, mas não vai fazer aquilo que tem que ser feito, que é entrar para terapia. E aí vem o último perfil, que eu sou apaixonado por esse nome, que é o barata tonta. O que é uma barata tonta? Isso foi uma terapeuta amiga minha, Paula Lanzilota, que ela fez eu enxergar essa imagem associativa. Imagina que você pega um balde, joga um monte de barata ali dentro. O que vai acontecer? Elas vão ficar se bicando, não tem nada dali. Joga um monte de formiga ali dentro. Elas fazem uma fila e vão embora. Porque elas têm ordem. A barata tonta não tem ordem. O perfil barata tonta é uma pessoa... Como que eu não falei do corpo do submisso, né? Não. É um corpo retangular, mas é um corpo mais forte. Tem os ossos mais fortes, mais evidentes. Normalmente ele tem a parte superior do corpo mais forte, os ombros mais largos também. Mas é um corpo meio retangular, mais quadrado. É um retângulo mais cheio. Já esse da barata tonta é uma ampulheta. São aquelas pessoas que têm as curvas corporais mais bem delimitadas. Um corpo mais harmônico, a gente diria. Então, são pessoas que são muito boas no que fazem. Só que elas querem fazer tudo ao mesmo tempo e querem dominar tudo. Querem fazer tudo junto. São indecisas, não sabem escolher, não têm prioridade. Tem uma autocobrança muito, 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 muito alta consigo mesmo. Normalmente, TDAH tem esse perfil. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem a possibilidade do ser, tipo, de ter mais de um perfil? Sim, nós flutuamos. Através do teste que a gente faz das curvas corporais, isso é uma pergunta bem interessante. Nós não somos um. Na verdade, nós temos todos em nós. Alguns em maior evidência. É tipo o temperamento. Temperamento a gente não tem igual e a gente flutua para outro às vezes. Então, para a sociedade é a mesma coisa. Nós podemos ter as características de todos, mas dependendo do ambiente, dependendo da fase da vida, eu vou ter uma coisa a mais ou menos. Agora me achei. Você é a barata tonta? E qual que é o medo da barata tonta? Se sentir excluída. Se sentir traída. Ser deixada de lado. Sabe? Então, por exemplo, ó, quais são os meus perfis mais fortes? O submisso e o barata tonta. O que me deixa... Porque assim, ó, por que eu tô falando disso? Porque uma vez que a gente elimina a crise de ansiedade, os gatilhos de ansiedade, nós vamos continuar existindo e nós vamos ter a nossa estrutura mental. O que o perfil de ansiedade fala para você? Você funciona assim. É isso que vai sempre te deixar ansioso. Tem que aprender a lidar com isso. E para isso tem estratégias daí. Entendeu? O que me deixava muito, muito, muito ansioso antigamente é porque eu era muito inseguro. Eu sempre estava ligando para a opinião dos outros. Incapaz, invalidado. Em tudo, para relacionamentos, para trabalho, sempre era muito seguro. Para vender, era muito inseguro. E outra coisa, o barata tonta, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, não tinha prioridade, então eu era uma pessoa muito desorganizada. Então, pensa uma pessoa muito desorganizada e voltada para o que o outro pensa e fala. Onde o outro vai ditar as regras da sua vida. É um caos. Por isso que a gente tem que saber, ó, por exemplo, como que eu faço para tratar a pessoa? Primeiro, tem que olhar qual que é o perfil de ansiedade dela, para ela se conhecer, se reconhecer. Depois, eliminar todos os traumas que geraram medo excessivo, tristeza. E, por último, trabalhar essa questão de criar novos hábitos, desinflamar o corpo da pessoa, mudança de alimentação, exercício físico. Aí entra como um suporte, mas não é o principal. E hoje as pessoas vão isso no principal. E tá errado. Por isso que se frustram. Inclusive, também me identifiquei com esse. Interessante, né? Nós todos temos essa. Vai dar um percentual maior para um, maior para outro. Em cada situação do dia. Só que todos também têm recursos. O barata tonta é muito fazer tudo. Uma pessoa muito competitiva, sabe? Ela faz, ela quer terminar, ela se arrisca, ela se joga, ela se entrega
para coisa. Uhum. Mas também é manipulador, é um ótimo líder, porque ele sabe mexer com as peças, ele sabe identificar o ponto bom das pessoas e fazer o time rodar por si próprio. Muito porque ele não tem energia de execução. O barata tonto e o submisso são ótimos executores. O submisso, se você der um passo a passo, é uma pessoa muito metódica, processual. O cara arranca horrores de resultados. Maravilhoso. O poço sem fundo é super comunicativo. Uma pessoa super empática. Sabe? O fora da casinha é super criativo. Todos têm pontos bons também. Só que o lado ruim, porque são os gatilhos da ansiedade, né? Eu tinha falado para você sobre que é da ansiedade para a gente para a depressão é um passo, né? E às vezes, por eu não conhecer o meu perfil de ansiedade e eu querer lutar com as estratégias erradas, eu me frustro, eu me sinto incapaz, eu me sinto inútil, a coisa não vai para frente. Por isso que é necessário buscar ajuda externa. Senão, vai para frente. Eu tenho costume de dizer assim, ó, o pior mal da cabeça do ansioso é só buscar ajuda quando está em crise. Ele não mapeou, ele não quer saber a origem dessa crise. Ele só quer... Daí, o que a pessoa faz? Vai pro remédio. Escitalopram, diazepam, fluoxetina, zolpidem. Vai para aquilo que é mais fácil. Ah, vou para academia. Estou ansioso, vou para academia. Não, vá para academia. Fenomenal. Mas o exercício por si próprio, ele não tem o poder de mexer com os teus medos, com os teus traumas. David, 9h36. Você tem alguma surpresa, algum presente para dar para nós aí? Então, para quem está assistindo a live, bora dar presente. Para quem está assistindo a live agora, ou quem vai assistir depois, entre em contato comigo que você está ganhando uma sessão diagnóstico gratuita. Fenomenal. Então, ó, pessoal, seguinte, ó. Quem está aqui? Ó, Rafael, muito boa noite. Seja bem-vindo. Diane, Zagobo. Todo mundo que é da minha audiência me segue e está assistindo a live, começa a seguir a Deise. Pessoal, que é da audiência da Deise, comecem a me seguir. E eu vou fazer também uma gentileza. Quem quiser conhecer meu trabalho, vai ganhar uma sessão de diagnóstico. E da Deise também. Pessoal que é da minha audiência, quer conhecer o trabalho dela de constelação, vai lá no direct dela e fala assim, ó, você prometeu a sessão de diagnóstico, me manda. Comigo a mesma coisa, podem nos cobrar. Vem para a sessão diagnóstica que a gente marca a constelação, que só na sessão diagnóstica eu já consigo identificar um foco para a constelação. Isso já é maravilhoso. Justamente. Explicando para vocês o que é uma sessão de diagnóstico. A gente vai pegar vocês, vai fazer um diagnóstico da vida de vocês. Entender o momento, dificuldades, quais são os desafios atuais. E com base nisso, criar um plano de ação. O que vocês têm que fazer para sair disso? Basicamente, plano de diagnóstico. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta aí para nós? Aproveitem. Quem está gostando, aperta o dedinho no coraçãozinho aí para a gente terminar bem essa live. Alguém perguntou Foi se um papo deixar bem gravado. interessante. Gostei. Quem perguntou sobre deixar gravado? Vai ficar gravado. Foi a... Bom, passou. Não tem problema. Esqueci o nome dela aqui. Então é o seguinte, ó. Ananda. Então, se vocês querem que fique gravado, vou pedir uma coisa para eles, Deise. Compartilhem essa live. Ela vai ficar 24 horas no ar. Se tiver 3 compartilhamentos nos stories, marcando os nossos perfis, tá bem? Se tiver 3 compartilhamentos nos stories, marcando lá, chamando as pessoas do Instagram de vocês para assistirem a live, a gente deixa ela salva. Boa. Perfeito. Porque já que vocês gostaram, esse conhecimento tem que chegar para muita gente. Eu tinha prometido no meu Instagram que eu ia falar como aliviar a ansiedade. Essa foi a promessa da nossa live, né? Foi, mas a gente acha que chegou a esse ponto, como aliviar a live, a respiração foi um baita aliviador aí de graça. Porque assim, ó, tem alguns remédios que são de graça, né? Água, sol, respiração.
esses três são os melhores médicos do mundo. Oração. Por que oração? Por causa da confiança em Deus. Normalmente o ansioso, ele antecipa o futuro porque ele não acredita, ele não tem fé que as coisas vão dar certo, ele não confia. Aí entra toda essa mudança de hábito de alimentação, exercício físico, óbvio. Mas nada, senhores, substitui a terapia. Eu atendo muitas pessoas, Deise, porque eu sou católico. E no meio onde eu vivo, muitas pessoas vêm procurar ajuda e às vezes a pessoa está passando por uma provação espiritual na mente dela. Ai, porque Deus me abandonou, porque Deus não me ouve. Aí você vai ver, ela está cheia de conflitos emocionais, não tem boa relação com o pai e com a mãe. Deus é pai. Deus tem figura de pai. Se eu não tenho boa relação com a figura de pai e de mãe, como que eu vou ter relação com Deus? Um ser que eu não vejo a olho nu? Então, até nesse ponto, temperança. Olha, moderar sentidos, temperança. Então, é muito importante a questão da terapia. Existem alguns estigmas, né? Eu vou acrescentar mais uma coisa aí. Você falou sol, água, respiração, oração e natureza. Natureza. Deus é o pai, a natureza é a mãe. Deus é o pai, a natureza é a mãe. Sabe o que você fez lembrar? Dos medievais. Santo Tomás de Aquino, um grandiosíssimo filósofo que escreveu a Suma Teológica, ele foi o pai da Idade Média. E os medievais, para eles poderem construir castelos e catedrais, você imagina quantas gerações se mantendo na prática da virtude. Porque imagine, nossa família começava a construir a catedral e 4 gerações depois que eles iam ver o resultado. E eles perseveravam naquele objetivo e para construir algo que era para Deus. Castelos, aquelas coisas maravilhosas, cheias de torres, de pontas, tudo apontando para cima, né? E ele dizia, para que eu tenha um ambiente interno favorável, eu tenho que viver num ambiente externo favorável. E olha as dicas que ele dava. Quer ter uma saúde mental boa? Primeiro, higiene pessoal. Eu fiz uma live esses dias com a Natália, que ela fala sobre coloração pessoal, sobre vestuários. A gente falou muito sobre o autocuidado. Às vezes, não sei se você passa por isso, às vezes eu atendo a pessoa, ela abre a câmera, ela tá com o cabelo todo desenhado, de pijama, no escuro, sabe? Ué, é claro que vai ficar ansiosa, tá em desordem, tá triste, tá vivendo no meio da bagunça, do lixo. Então, o asseio pessoal, higiene pessoal. Você falou da natureza. Eles falavam contemplação do belo. Gente, contemplação do belo tá acessível para todo mundo. Aí eles diziam, práticas corporais, é que naquele tempo não tinha tecnologia. Aí eu quero comer uma maçã, eu tenho que andar 3 quilômetros, pegar a maçã no pé para eu comer. Então, mexia o corpo muito, né? Aí, hábitos de sono. Dormir bem. Gente, nós estamos agora 9h43. Não seria o melhor horário para se fazer uma live por causa da tela. Mas, por exemplo, a gente não sofre com crise de ansiedade, dá para tocar a vida. Mas já a pessoa que está sempre ansiosa, depressiva, tem que cortar a tela. Porque muito estímulo neuronal, muita dopamina na tela. Depois, para as atividades diárias que não tem motivação, que a pessoa tem que fazer porque é dever, ela se arrasta. E o último eram artes. Você aplica os dons, os seus talentos. Impressionante. Pessoal, quem gostou da live, bota um sim aqui para a gente saber. Quem chegou agora e não assistiu, vai ficar gravado, vai ficar salva. Vocês compartilharem, pelo menos 3 pessoas compartilharem. Então, se 3 pessoas compartilharem nos stories dessa live, ela vai ficar salva. Tá bem? Mais alguma coisa, Deise? Dá para encerrar? Não. Dá para encerrar, sim. Foi perfeito. Adorei esse bate-papo. Quem sabe futuramente marcamos outro. Sim, porque foi bem construtivo mesmo. E gratidão pela sua disponibilidade. Que isso. Gratidão por estar aí junto, fazendo essa parceria aí. Foi um prazer te conhecer. Fenomenal. Sempre que precisar, estaremos à disposição. Que Deus abençoe muitíssimo o seu trabalho.
que você Gratidão. continue sendo um instrumento de mudança na vida das pessoas. Essa é a nossa vida, essa é a nossa vida, essa é a nossa vocação, né, enquanto profissional. E que nunca nos falte confiança, perseverança. Estamos vivendo hoje dias de muito caos mundial. Você pega a França sendo destruída, a Europa em guerra. Nós temos um país muito abençoado, né? Que a gente saiba sempre valorizar isso, né? Valorizar a nossa família, valorizar o ambiente que a gente vive, sempre colocar muita fé no sobrenatural, né? Porque a nossa vida ela é toda sobrenatural. Então, pessoal, para quem esteve acompanhando, obrigado por terem tirado 1h15 do tempo de vocês para estar aqui aprendendo conosco. Se esse conteúdo fez sentido, compartilhem. Não tenham medo do julgamento dos outros, de você estar assistindo uma live sobre ansiedade. Existe um status agora que todo mundo é ansioso, mas ninguém busca ajuda. Eu sou ansioso por causa da cobrança, eu sou ansioso por causa do meu trabalho, eu sou ansioso por causa do relacionamento, porque eu sou mãe de 4 filhos, porque não sei o quê, porque... Não tenham medo de levar esse conteúdo para mais pessoas. E quem quiser uma sessão diagnóstica ou só chegar no nosso direct lá. Quem chegou agora e não me segue, começa a me seguir agora mesmo e acompanhe diariamente mais conteúdo sobre ansiedade. Daisy, que Deus te abençoe. Muito obrigado. A nós, querido. Tchau, tchau. Gratidão. Até mais. Tchau.